Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Plurais. Eu sou a professora Viviane Westenfelder e eu estou aqui para trazer conteúdo sobre a temática de diversidade, equidade e inclusão, relações étnico-raciais. Eu sou doutora em educação, sou professora universitária e esse é o meu tema de interesse, é meu tema de ativismo. E no diálogo de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante especial, bastante polêmico, que é o lugar de fala. Você já ouviu falar nesse conceito? Você sabe o que é lugar de fala? Você tem lugar de fala? Quais são os teus lugares de fala? Em que momento que esse tema vem à tona? O que ele te produz quando você escuta esse conceito? Podem acreditar que, embora a gente tenha falado muito sobre isso nos últimos anos, ele é um tema bastante recente, ele é um tema que provoca ainda discussões importantes, tanto no espaço universitário quanto nos diálogos, nas rodas de amigos, em outros espaços não acadêmicos, e ele é repleto de desconforto, muitas vezes, a partir de uma perspectiva em que a gente reconhece que há diferentes lugares de fala, né? Há uma questão de poder de quem está falando, há uma questão de discurso verdadeiro, há uma questão de legitimidade, há uma perspectiva de quem representa ou não determinado grupo. Então, pensei, né, nesse episódio para a gente conversar sobre esse tema, trazendo alguns elementos, tendo como base autores que trabalham com essa temática, em especial o livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, também alguns outros que eu vou mencionar aqui. E, para isso, vou trazer algumas reflexões também que fazem parte da minha jornada acadêmica, profissional e de professora, como alguém que aborda temáticas que muitas vezes referem-se a pessoas que vivem situações diferentes da minha. E aí a gente se pergunta, será que a professora Viviane tem lugar de fala para falar sobre temáticas da diversidade, inclusão, falar sobre temáticas da negritude? O que a gente sente quando a gente escuta uma pessoa branca, como uma professora Viviane, uma mulher branca, né, com sobrenome germânico, abordar sobre temática que envolve pessoas negras, que envolve, às vezes, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência? O que parece para vocês? Então, justamente porque eu muitas vezes sou questionada sobre isso, que também tenho estudado sobre isso se tornou algo muito importante na minha jornada, achei importante a gente ter um episódio especialmente sobre lugar de fala. Mas já vou adiantar, esse episódio vai se chamar Lugar de Fala, Lugares de Escuta, porque não basta falar, a gente também precisa ouvir. Vamos lá? A perspectiva do lugar de fala, ou placement of speech, se a gente for pensar na língua inglesa, ela se tornou cada vez mais forte, né, com a entrada, com o ingresso de cada vez mais diversidade, especialmente na perspectiva de intelectuais negras e negros, né, mas assim, o feminismo negro como sendo uma grande referência para mobilizar essa discussão no âmbito acadêmico e no âmbito das reflexões em relação às políticas afirmativas, em relação às discussões sobre lutas identitárias. É interessante a gente pensar a caminhada do lugar de fala a partir da própria trajetória que eu tenho dentro da pesquisa, porque trabalho com a temática da educação das relações étnico-raciais há 16 anos. Lembro que quando comecei a me debruçar sobre essa temática ainda lá na graduação e fiz os primeiros movimentos formativos, iniciando o mestrado, as pessoas tinham muito interesse, muita curiosidade de entender por que eu, uma mulher branca, de origem alemã, do interior do estado, tinha um interesse em trabalhar sobre a temática que envolvia a produção de verdade, sobre pessoas negras, sobre a questão das invisibilidades, né, na região de colonização alemã. Queriam entender por que eu me
interessava sobre esse tema da diversidade. Isso sempre me soava como uma curiosidade e muitas vezes eu me sentia incomodada com essa curiosidade, porque eu falava às vezes do conhecimento, do conteúdo que a gente vinha estudando e a única pergunta que vinha era: por que você está trabalhando com isso? Como se fosse uma aberração, como se fosse uma coisa justamente estranha, exótica. E eu sempre dizia, né, que a gente está falando de um tema que envolve a educação, a gente já tinha um respaldo legal sobre a temática e que esse era um tema que envolvia todos nós. Afinal, eu era professora de história, eu era uma educadora, eu trabalhava com isso com os meus alunos, eu tinha estudantes negros, e eu visualizava muitas das questões com a qual a gente vinha discutindo. Também precisava, já naquele momento, auxiliar outros professores e gestores escolares a implementar a temática da educação das relações étnico-raciais. Bom, o tempo foi passando, e quando eu comecei o meu doutorado, em 2014, lembro muito bem que em 2015 eu participei de um congresso, um encontro nacional, e naquele momento eu vivi uma situação bastante complexa em que o meu trabalho que eu apresentei sofreu uma crítica muito forte, que na verdade a crítica foi direcionada a mim e não ao trabalho. E eu tive pessoas na porta da sala, intelectuais negros na época, dizendo que eu não poderia dar continuidade àquele trabalho e que eu deveria trocar o meu tema de pesquisa. Eu estava iniciando os escritos da minha tese de doutorado, em que eu trabalhava com autobiografias, narrativas autobiográficas de mulheres negras, e num blog chamado Blogueiras Negras, que deu resultado à minha tese de doutorado. E na época, essa discussão do lugar de fala, ele estava surgindo com muita força. E depois, né, voltei para casa, enfim, passei muito tempo, bastante tempo refletindo e buscando referências para entender, e também entendi que eu não ia parar de trabalhar com essa temática, não ia abandonar a pesquisa, mas precisava me posicionar de outras maneiras. Não era mais possível que eu falasse sobre esse tema da mesma forma como eu vinha falando até então, porque isso gerava um incômodo muito grande. Eu estava circulando em um espaço em que a diversidade era muito grande, a gente tinha muitos intelectuais negras e negros naquele ambiente, e o fato de uma mulher branca falar sobre uma temática sensível para mulheres negras, que justamente trazia narrativas daquelas mulheres, soou como algo ofensivo. E era tudo que eu não queria, né? Porque eu imaginasse, como imaginar que um trabalho que eu gostaria de justamente desenvolver um impacto no campo da educação pudesse soar de uma maneira tão ruim para as pessoas que justamente era quem eu queria mobilizar e contribuir na discussão. Então, vocês podem imaginar o quanto isso foi dolorido, né? Mas entendi também que havia uma necessidade de avanço, de desdobramento, e eu fui atrás, né? Fui estudar, fui avançar nessa discussão, pensando o que eu poderia dizer e não dizer, de que maneira, e se efetivamente havia ali uma espécie de uma interdição. Será que a gente estava entrando num momento em que pessoas brancas não deveriam falar sobre a temática étnico-racial? Será que falar sobre experiências de pessoas pretas era algo que seriam apenas para pessoas pretas? E quem mais que eu poderia convidar para discutir e para dialogar a partir deste lugar? Porque eu não sabia, não estava convencida do conselho que até então foi me dado, mas também não sabia avançar nessa direção. E ao longo, então, dos anos seguintes, eu fui muito fortemente sendo mobilizada pelas narrativas das mulheres negras, eu construí formas de análise daqueles textos, eu procurei fazer com que elas falassem através da minha grade de leitura, das minhas análises, mas foi nos Estados Unidos, na época, que eu encontrei referenciais metodológicos que pudessem me ajudar muito para que eu soubesse de que maneira apresentar os resultados daquele estudo. E uma dos textos que foram cruciais para mim era do Roni Berger sobre posicionalidade, o quanto que a discussão da posição de quem estuda precisa estar aberta e ser refletida. Quer dizer, sempre precisamos refletir sobre o lugar que nós ocupamos enquanto pesquisadores.
E essa discussão, ela é interessante porque isso valia muito para o caso da minha tese, né? Eu estava trabalhando com uma comunidade negra, da qual eu não era pertencente, porque era uma comunidade, embora 100% aberta na internet, ela era uma comunidade de mulheres pretas, ela, desenvolvida por mulheres pretas, para mulheres pretas, né? Mulheres pretas e negras e afrodescendentes, né? De modo geral. Mas muito forte essa questão da negritude, né? Dessa marca do preto como identidade aparecendo ali naquele momento. E eu era uma outsider daquele grupo. Eu poderia fazer análise desde o lugar de fora. Mas se eu fosse uma integrante do grupo enquanto mulher negra, eu também precisaria discutir o meu lugar de análise, o meu lugar de reflexão, de pesquisadora, como alguém que integra a comunidade. Então, independente de onde eu ocupava ali o espaço, isso precisaria aparecer. E foi naquele momento, então, fazendo doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, que eu escrevi o primeiro texto, o primeiro exercício de análise com a minha orientadora, foi em 2017, em que eu trago, então, resultados de análise da pesquisa e coloco lá uma declaração, então, na metodologia, dizendo que o estudo estava sendo feito por 2 mulheres brancas. Isso foi uma marca muito importante na trajetória, porque era um período que ainda a gente não tinha o livro O Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, mas essa já era uma discussão muito forte e muito diferente de quando eu ingressei na temática lá em 2008, 2009. Então, eu fui acompanhando o avanço dessas discussões e fui vendo, né, também de que maneira a gente poderia mobilizar. Quando eu termino a minha tese, em 2018, ali, finalzinho de 2017, 2018, eu decido, então, fazer um prefácio, né, no meu documento, para poder me endereçar e falar, né, de que eu estava o tempo todo falando de coisas que eu não vivi na pele, que eu vivi de outras maneiras, que eu vivi por conta da experiência que eu mergulhei, que eu vivi por conta da mobilização que aquela temática me trouxe, mas não como eu vivendo a discussão racial, não como eu vivendo a discriminação racial, porque para mim a escola, por exemplo, sempre foi um lugar de alegria, de acolhimento, de boas memórias, muito diferente da escola que aquelas mulheres negras que foram as autoras com as quais eu trabalhei trouxeram na sua narrativa. E nessas reflexões, nessa andança, nesse processo metodológico de escrever pesquisa, eu também fui me constituindo uma professora e aos poucos eu fui redimensionando como que eu poderia, num minuto curto, né, poder dizer quem é que está falando, afinal de contas, de qual lugar eu apresento um trabalho sobre esse tema, a partir de qual lugar eu vou me posicionando como professora, e muito interessante que ao longo da vida, né, depois da tese, como professora na universidade, eu assumi a atividade acadêmica de inclusão e acessibilidade em contextos profissionais, trabalhando muito fortemente com a temática das pessoas com deficiência. Hoje a gente aborda um pouquinho sobre diversidade de gênero, né, questões sobre a temática racial também, mas a questão das pessoas com deficiência ainda é o foco principal, né, da atividade acadêmica, e também com a educação das relações étnico-raciais. E eu percebo, em muitas situações, que há até uma espécie de desânimo, ou é como se os meus estudantes eles se sentissem, em alguma medida, frustrados, porque esperavam que essa disciplina estivesse sendo ministrada por alguém com deficiência, por alguém negro, né, por uma pessoa negra. Inclusive, uma aluna disse, né, no ano passado: poxa, professora, nem nessa atividade acadêmica, que é especificamente sobre questões étnico-raciais, a gente tem a diversidade. E aquilo foi muito importante, também doeu em mim, né? E como essas provocações, não é uma provocação individual, mas é uma constatação que a gente vê, a gente percebe, e ela tem que ser dita, porque, de fato, isso representa uma busca por um movimento, por outras perspectivas, por uma ampliação da representatividade, que de fato ainda não está. Mas isso não necessariamente tem a ver com o lugar de fala. Mas eu estou contando tudo isso para vocês perceberem que
Essas reflexões, elas passam muito fortemente para quem trabalha com esse tema, então ela me atravessa, ela me perpassa de uma maneira muito forte. Eu sou muitas vezes convidada a falar sobre isso, a tensionar sobre esse ponto, mas ela é importante para todas as pessoas que hoje dialogam com grupos historicamente excluídos, maiorias minorizadas, para a gente dizer assim, né? Pessoas que respeitam a diversidade e que sabem o quanto esses temas são sensíveis e dolorosos. Então, quanto mais a gente despertar a consciência da diversidade, a consciência dos processos de exclusão, quanto mais nós conhecermos as lutas pelo direito, né, de existir, a luta contra a violência aos diferentes grupos, mais a gente vai entender a importância não só do lugar de fala, mas também dos lugares de escuta, porque ouvir sobre isso é fundamental. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema, é importante fazermos as leituras que trazem essas reflexões, como o que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e tem outros livros também que vão complementar, como o livro de Lapoli, Paranhos e Vilarding, Diversidades, o Beabá para a Compreensão das Diferenças. Eles vão mostrando essa perspectiva, né, tanto do quanto o ingresso de grupos historicamente excluídos no debate sobre ciência, que passa a tensionar esse lugar de fala universal. Então, essa perspectiva de universalização, ela passa a incomodar, porque, afinal de contas, a gente também compreendeu, né, com muita ênfase, que, especialmente no campo das ciências sociais e humanas, a pesquisa, né, a ciência, ela nunca é neutra. Ela sempre tem muito do lugar de quem a produz. Tem um viés político que influencia aqui. E se a gente está vendo, né, a pesquisa sendo trabalhada desde uma perspectiva de pessoas unicamente brancas, heterossexuais, homens brancos, heterossexuais, discutindo o tema que envolve, né, diversidade e sexualidade, a temática étnico-racial de pessoas negras, pessoas indígenas, e isso nunca entra como um questionamento, essa ciência também pode ser questionada, né? Essa perspectiva, ela passa a ser tensionada. E é isso que gera esses incômodos e esses desconfortos que são muito importantes para o avanço da própria ciência. Então, hoje a gente está num momento em que o lugar de fala talvez até tenha perdido um pouco de força, porque muitos intelectuais negros, especialmente no contexto em que eu me movimento, eles têm dito, é óbvio que pessoas brancas têm que lutar junto, têm que falar também sobre o racismo. Óbvio que pessoas brancas são bem-vindas nessa discussão, porque, afinal de contas, o branco também precisa se refletir, também precisa estudar, precisa compreender como é que esse racismo se abastece, se alimenta e se reproduz, porque também a própria questão racial não foi inventada por pessoas negras, não é verdade? Porém, isso é ainda algo muito incipiente que está sendo discutido em alguns espaços e muitas vezes os estudantes questionam, professora, será que isso a gente pode falar? Como é que eu me sinto? Como é que eu posso me posicionar para poder trazer essa questão? E apesar desses questionamentos serem muito importantes, nem sempre terem respostas, a gente também precisa ter um ponto de atenção, é que lugar de fala não é representatividade, né? Então, não é porque eu tenho um professor com deficiência ministrando uma atividade acadêmica, embora isso seja muito importante que a gente tenha, né, que vai garantir que ele pode falar por todas as pessoas com deficiência. Nem mesmo, né, uma pessoa negra, né, ou uma pessoa trans vai poder falar sobre todas as pessoas trans, né? Mas quando ela fala em nome de um coletivo, quando ela discute no plural, ela está falando sobre o lugar social que há
vida dela, que a situação dela, que o recorte identitário que ela faz permite que ela fala. E isso traz uma riqueza, uma pluralidade de olhares, né? Então, é isso que a gente quer com a ampliação da diversidade. Então, se por um lado o lugar de fala não é representatividade, a ausência da representatividade é o que incomoda. Então, o que eu digo sempre, né? Se a gente vai pensar uma mesa numa discussão sobre a temática racial no Brasil e vocês verem apenas a professora Viviane, é óbvio que vocês devem se incomodar, porque a professora Viviane é uma mulher branca. Agora, se a professora Viviane, que é uma estudiosa da temática, estiver junto à mesa com pessoas negras, com pessoas indígenas que trabalham o tema e que vão trazendo olhares diversos sobre o mesmo tema, aí eu tenho uma riqueza. Então, tem questões que a gente pode fazer e olhares que a gente pode contemplar para que a gente possa pensar estes lugares de fala. E sempre pensar, né, que eu vou falar sobre o determinado tema desde a minha perspectiva. E eu vou falar sobre aquele tema, né, não querendo dizer a verdade única, não querendo dizer exatamente como outra pessoa se sente, mas falando aquilo que eu aprendi com o conhecimento que me está disponível. E aí eu vou ler para vocês um trechinho para mostrar o quanto tem materiais que podem nos ajudar a pensar e melhorar o nosso lugar de fala. Porque é isso também, né? Eu não vou deixar de ser uma mulher branca falando sobre a temática da diversidade, sobre a temática das questões étnico-raciais. Mas se eu estou falando sobre isso, se eu ensino sobre isso, se esse é um compromisso ético, político que eu tenho, eu devo continuar falando sobre esse tema e todos vocês são convidados a fazer isso também. Só que a gente vai estudar, a gente vai se abastecer, a gente vai ler autores negros, autores indígenas, autores de pessoas, né, pessoas com deficiência, autores das mais diversas perspectivas, e nós vamos também entrar em contato com essas diferenças, né, para a gente poder entender e não falar qualquer coisa. Então, eu exerço meu lugar de fala se eu também tiver o que dizer sobre isso, né? E, de alguma forma, isso me mobiliza a estudar, mas também não pode me colocar numa condição de passividade e de distanciamento, né? E aí esse é um grande problema do conceito mal interpretado, porque muitas vezes é isso que passa a ideia, e a própria Djamila Ribeiro gravou vários vídeos, né, que ela disse que o lugar de fala foi mal interpretado, porque as pessoas começaram a dizer, eu não vou falar sobre isso porque esse não é o meu lugar de fala. Não, peraí. Você tem lugar de fala sobre essa temática, ela também te envolve, a gente está falando de uma questão social, porém, você só pode falar desde a perspectiva que você pode visualizar a partir das suas experiências. E quanto mais ricas são essas experiências, mais essa perspectiva se qualifica, né? Então, essa é um movimento importante para a gente pensar. E eu estou em mãos com um livro chamado Querido Estudante Negro, da Bárbara Carini, que é uma intelectual negra, educadora antirracista, né, que é uma intelectual diferentona lá no Instagram, vocês já devem ter ouvido falar. E neste livro tem uma passagem que ela conta para o amigo que ela se corresponde neste livro, que é o estudante negro com quem ela fala, que ela conta assim, abre aspas, não sei se você sabe, mas já não moro na minha favela de origem, estou morando em um bairro mais de classe média. Eu saí de casa dizendo que precisava de mais paz para estudar, mas confesso que na graduação eu aprendi a odiar a minha casa e as minhas raízes. Passei a ter vergonha de tudo, porque via como a vida podia ser melhor nas casas que eu frequentava. Daí, saí de lá sem gostar do chão do piso vermelho da minha infância, sonhava com um piso de porcelanato. Sem aguentar mais tomar banho de cuia no quintal, sonhava em sentir a água fininha saindo pelos buraquinhos do chuveiro e tocando a minha pele. Sem molhar tudo porque ia ter um box no banheiro, sem aguentar mais dividir o quarto com a minha mãe e meus irmãos, eu sonhava com um quarto só meu, sonhava em morar em um apartamento, não em casa. E aí ela continua a experiência dela e o relato, e este é um trechinho desse livro que traz reflexões muito fortes para a gente pensar sobre várias questões que perpassam a trajetória acadêmica dos diferentes estudantes, né? Seja estudantes negros, estudantes
oriundos das classes populares e da perspectiva de classe também, o quanto isso impacta, e como é que a gente pode ter contato com essas experiências de pessoas que são diferentes de nós, porque nasceram em locais diferentes, em culturas diferentes, com outras línguas, né, de outros espaços, com outras trajetórias, através desse acesso ao conhecimento, através dessa abertura pelo outro, né? Essa perspectiva da alteridade, que ela é muito importante. Então, gente, o lugar de fala, ele traz para a gente uma convocação, para a gente refletir. Quais são os lugares de fala que eu tenho? E como eu tenho exercido também o meu lugar de fala? Será que eu sou uma pessoa privilegiada dentro de um contexto de diversidade? E se eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho usado desse privilégio para mobilizar mais justiça, mais igualdade, mais condições de oportunidade, menos preconceito, menos discriminação? É sobre isso que fala a postura ética, né? A gente poder se colocar também numa perspectiva de repensar estes lugares. Então, é por isso que lugar de fala traz para nós uma perspectiva de abertura ao outro que aqui representa a alteridade, a essa diferença. Isso é belíssimo, né? Isso é algo muito importante para nós, porque a gente não só vai exercer a nossa fala a partir de outros locais, mas a gente também vai entender a importância da escuta. E aí tem algo que é fundamental. Não adianta a gente ter movimentos identitários e um fortalecimento das discussões étnico-raciais, de pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+, toda essa luta identitária belíssima dos povos originários, se as pessoas não estiverem mais abertas para ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Então, a escuta é algo fundamental. Talvez a gente não está preparado a partir dessa reflexão, para exercer o nosso lugar de fala, mas a gente pode exercer melhor o nosso lugar de escuta, nesse diálogo. Então, essa é um pouco a reflexão que eu trago para hoje, convidando vocês a conversarem comigo, comentem, compartilhem se vocês gostarem desse conteúdo, acessem as referências que eu estou deixando aqui para vocês também, e podem ter certeza, né, que esse é um tema aberto, é um tema importante que a gente pode discutir e pode trazer sempre novos elementos, porque a cada experiência que a gente vai se propondo a partir de outros diálogos, outras provocações sobre o lugar de fala têm surgido. Então, há muitas possibilidades que os diálogos nos trazem, né, quando a gente tem essa perspectiva da abertura para as diferenças. E o lugar de fala tem que ser uma ponte para a construção de conversas mais verdadeiras, de conversas mais inclusivas, de conversas mais respeitosas, e não um embate, né? Não justamente uma interdição ou uma forma de se distanciar dessa discussão, tá? Então, essa é a reflexão que eu trago para hoje. Agradeço vocês, convido que vocês curtam, né, esse episódio, compartilhem se gostaram, podem deixar seu comentário aqui e fiquem com a gente. Logo, logo a gente tem um novo episódio muito especial que vai ser de Ano Novo, do Diálogos Plurais, e até logo!